pessoal, essa etapa, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a coleta de dados e como é que nós fazemos para poder, de repente, analisar, né, o tipo de dados, o tipo da nossa pesquisa, visto que a gente está entrando numa etapa agora, né, de finalização dos nossos resultados e saber o que a gente faz com isso, né, o que a gente faz para resolver esse problema aí. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar eu aqui embaixo, aqui, bonitinho. Diminui aqui, para ficar aqui, beleza. Então, pessoal, ter à mão os dados e as informações relevantes é essencial para um trabalho de conclusão de curso. Então, você conseguir levantar os melhores dados possíveis é algo essencial, né, para o seu trabalho. Porque é aquela hora que você vai estar finalizando. E toda aquela proposta que você tem é baseado em dados relevantes. E para obter dados preciosos e confiáveis, você precisa conhecer métodos de pesquisas adequados a cada necessidade. Então não é simplesmente sair buscando informações, não, é saber que tipo de informação que é útil para mim e relevante para mim, para que eu possa então dar sequência no meu trabalho. Então, a coleta de dados é a abordagem sistemática para coletar e medir informações de diversas fontes para entender uma área de interesse específica. E nós temos diferentes métodos de coleta de dados. E você deve encontrar o mais adequado para a sua pesquisa ou levantamento, né, que você deseja fazer. Então, em primeiro lugar, a gente precisa decidir se a sua pesquisa ela é qualitativa, quantitativa ou mista. E isso aí é algo que nós já definimos lá no nosso pré-projeto, no TCC1. Então, essa dúvida ela não discorre mais para nós. Nós já sabemos se o nosso trabalho ele é qualitativo, quantitativo ou ele é misto. E ambos os métodos vão permitir que você explore o fenômeno que você deseja em profundidade. A pesquisa quantitativa, a gente já falou bastante, ela envolve dados numéricos. Mas se o objetivo não é coletar números, né, se você não quer trabalhar com dados, se você quer saber a opinião de pessoas, nós fazemos uma pesquisa então qualitativa. Então, já passando aqui, ó, pesquisa quantitativa, o primeiro passo para realizar ela é determinar a sua amostragem e o seu desenho amostral. O que é isso? De repente eu vou fazer uma pesquisa dentro de uma fábrica que ela tem 10 funcionários. E aí com 10 funcionários já entra naquela questão, né? Eu preciso entrevistar os 10, eu preciso coletar dados de informação dos 10. Se for possível, como é uma população pequena, relativamente pequena, seria interessante você pegar a opinião dos 10 e você tivesse 100% de certeza daquilo que você está fazendo. Quando nem todo mundo vai fazer um trabalho numa empresa de 10 funcionários, por exemplo, ou numa amostragem de 10 pessoas. De repente, você vai encontrar uma população, um universo de 100 pessoas, 1000 pessoas, e aí já fica inviável você pegar a informação, coletar dados de todas. E aí você usa então uma amostragem, que são técnicas estatísticas que a gente tem para resolver esse problema aí tão comum, né? Então, a fonte mais comum de dados quantitativos são as pesquisas e as observações dos dados secundários, que são dados que você pega pronto de alguém, um relatório, relatórios, planilhas, gráficos, isso aí são dados secundários. Dados primários são dados que você mesmo obtém. As pesquisas elas podem ser feitas online, por telefone ou pessoalmente. Já as observações elas podem envolver a observação, o registro de evento específico, contagem do número de vezes que um fenômeno específico ocorre, como por exemplo a frequência com que uma determinada palavra é usada em entrevistas, ou a codificação de dados observacionais para traduzi-los em números. E já os dados secundários são dados, igual eu falei, previamente coletados por uma outra fonte. Já a qualitativa, né, ela é uma pesquisa exploratória usada para compreender razões, opiniões e motivações. Então, quando você quer saber ou a razão para alguma coisa, ou a opinião de alguma pessoa em relação a tal fato, ou motivação para alguma determinada coisa, é uma pesquisa qualitativa. E ela também fornece insights sobre uma questão específica e ajuda a desenvolver hipóteses para pesquisas quantitativas em potencial. Então, os métodos qualitativos de coleta de dados examinam o porquê de uma determinada tomada de decisão. Qual que é o melhor, então, método de coleta de dados? Então, pessoal, já de cara a gente vê que não existe
um método de coleta de dados melhor ou pior. Cada um deles tem a sua vantagem e desvantagem e a sua escolha deve ser feita dependendo do tipo de dados que você precisa coletar. Ou seja, dados qualitativos ou dados quantitativos, com base naquilo que é importante. E isso já foi falado bastante ali em sala de aula, né? Que não existe um melhor ou um menos pior, existe aquele que é adequado para o seu tipo de pesquisa, para aqueles objetivos que você se propôs lá no seu trabalho, né? Então, de acordo com os objetivos e a metodologia que você se propõe, é que você escolhe a melhor coleta de dados. E os seguintes métodos de coleta de dados funcionam para pesquisa qualitativa, que é uma revisão de documentos, entrevistas em profundidade, e essa é a maioria das vezes que as pessoas utilizam para fazer uma pesquisa qualitativa, né? Uma entrevista em profundidade, você realmente perguntar e anotar a resposta daquela pessoa, seja via anotação, seja via vídeo, seja via gravação de voz, enfim, algo que você reproduza depois essa escrita. E métodos de observação também. E o método de coleta de dados de pesquisas quantitativas tendem a confiar em amostras aleatórias, incluem pesquisas com perguntas fechadas, né, alternativas fechadas, então a pessoa só pode responder aquilo, ou A, ou B, ou C, ou D, coisas nesse sentido. Ensaios clínicos ou experimentos, onde você vai lá e anota os resultados. Extração de dados de sistemas de informação e ou computacionais, que são os dados secundários. E observação, contagem e registro de eventos definidos, por exemplo, a contagem de número de pessoas que entram em um restaurante, um exemplo bem esdrúxulo aí. Aqui, a amostragem, né? Então, como é que a gente faz? Primeiro, seleção e escolha dos informantes. O informante principal ou chave é a pessoa selecionada dentro de todos os informantes. Os especialistas locais são pessoas reconhecidas em sua comunidade como conhecedoras das plantas da região. E já uma comunidade em geral são 100% dos informantes para refletir a experiência. Então você tanto pode escolher uma pessoa específica, quanto especialistas em determinadas áreas, né? Não só aquela pessoa específica, mas várias pessoas especialistas em determinadas opiniões que vão ser pertinentes às suas respostas, ou então a comunidade em geral de uma forma empírica ou sem muita razão, só para você realmente saber a opinião do coletivo. A validade, a confiabilidade da informação, né? A validade diz respeito à fidelidade do informante. Então, se a pessoa te responder seriamente, com fidedignidade, aí sim você pode considerar isso aí válido. Agora, se a pessoa também, né, é tendenciada a responder alguma coisa por algum motivo, ou por algum motivo essa pessoa mente, aí a gente vai perdendo credibilidade dentro da nossa pesquisa. E a confiabilidade diz respeito à consistência da informação dos informantes, né? Bom, técnicas quantitativas baseadas no que se chama consenso dos informantes. Então, a teoria do consenso cultural assume que existe uma resposta culturalmente correta para uma dada questão. Cada informante responde independentemente de outro informante. E a probabilidade certamente responderá corretamente a um domínio de conhecimento de informante dentro desse domínio. Bom que aqui, né, tem que pôr eu para cá, senão eu não vou conseguir ler. Elementos que podem facilitar o contato com os informantes e o trabalho de campo, dentro de uma amostragem ainda. Um exemplo é o rapport, que é uma conversa de casa em casa. E é a conquista da confiança indispensável na obtenção de informação. A confiança conquistada também vai favorecer a obtenção de informações, uma vez que as pessoas tendem a mentir por receio de serem repreendidas. Então, um exemplo, conquista de confiança de um grupo de pessoas que moram próximo de uma unidade de conservação e que utiliza de forma clandestina dos recursos. Você acha que essa pessoa ela vai responder fielmente o que você precisa saber? Se você estiver fazendo uma pesquisa a respeito da clandestinidade ali dentro de uma reserva, por exemplo? Não. Então, é bom que a gente pense nisso. Eu vou conseguir obter dados, sim. Mas esses dados, eles vão ser fiéis ao que eu realmente preciso saber? Ou eles vão ser tendenciados a alguma resposta, visto que as pessoas moram ali e dependem daquele recurso natural? Então, é bom a gente pensar nisso na hora da escolha da nossa amostragem. E o pesquisador, ele pode conquistar a confiança obedecendo algumas etapas. Delimitar a sua área de estudo,
né? Então eu falo, não, eu quero estudar determinada população, determinada comunidade, porque é ali que eles vão saber responder a minha pergunta. Identificar-se como pesquisador, você precisa passar uma confiança séria de um trabalho sério, para que as pessoas também de fato te respondam de uma forma séria, né? E não simplesmente chegar lá e... Não, você tem que passar você, como pessoa, passaria uma informação sigilosa, uma informação importante, se uma pessoa não te passar confiança? É claro que não, né? Convocar uma reunião geral onde seria mostrado todo o processo a ser desenvolvido junto à comunidade. Então isso é importante. Você mostrar antes, né, o que você pretende, como que você vai fazer e aonde que você vai chegar, para que as pessoas possam então passar confiança com o seu trabalho. Outra, se o alvo da sua pesquisa for, por exemplo, os especialistas locais, o report, ou seja, visitas aos domicílios antes para poder falar com esses especialistas locais. Procedimentos de amostragem. Deixa eu colocar eu aqui em cima. Acho que vai ficar mais fácil. Aí. Então, procedimentos de amostragem. Ter critério na escolha dos informantes, a gente já falou isso aqui. O tamanho da amostra deve ser representativa. Então, existem regras que a gente pode estar pesquisando aí de acordo com a nossa população e de acordo com o nosso tipo de pesquisa. Então, por exemplo, você vai trabalhar na casa aí de 2%, 10%, 5%, de acordo com o seu tipo de pesquisa e o tamanho da sua população, para poder atender estatisticamente isso aí. Diferentes fatores podem interferir no conhecimento local. Plantas, animais, sexo, idade, data de nascimento, ocupação, etnia. Então a gente tem que pensar isso aí também na hora dos procedimentos. E em estudos com o universo selecionado numeroso, usar técnicas de amostragem, que eu já falei anteriormente. E a partir do contato inicial com a comunidade, um primeiro especialista é reconhecido, que passa a indicar outro especialista e assim sucessivamente até envolver todos os especialistas. Isso quando a gente fala de trabalhando com população especialista em algum dado, né? Então um vai indicando o outro. Quando você for fazer isso aí aleatoriamente na rua, e aí já não, isso aqui não é o caso. A amostragem probabilística. Então os elementos da amostra são escolhidos ao acaso, que é o exemplo que eu estava falando, acabei de falar agora. Então, por quê? Porque eles têm a probabilidade igual de serem escolhidos, certo? Você tem 100 pessoas, cada um tem uma probabilidade de 1 para 100 para ser escolhido. Fato. Normalmente usa-se o sorteio com base em tabelas de números aleatórios, ou o erro é reduzido com o aumento da amostra e maior homogeneidade. Isso aqui, quando você vai fazer uma amostragem probabilística simples. Então você vai lá, você tem a quantidade da população, eu tenho essas 100 pessoas, e aí você sorteia os números, você dá um número para cada um, né? Isso aí é muito falado em estatística. Você dá um número para cada um e aí você sorteia. Ó, quero o 1, o 5, o 10, o 15, o 20. E as pessoas que têm esse número são as pessoas sorteadas. Que é o que eu vou falar agora lá. Ó. Amostragem aleatória simples consiste em numerar todos os elementos do universo. E em seguida, usa-se uma tabela de números aleatórios para selecionar os elementos que farão parte da amostra. Já uma amostra estratificada é um extrato, né? Estratificar o universo em categorias com base em critérios estabelecidos pelo pesquisador. Vou separar todo mundo por sexo, vou separar por ocupação, por etnia, por região, por etc. Então você tira estratos de população e seleciona ali dentro. E a estratificação tem por finalidade garantir a representatividade da amostra, então permitir ter uma ideia de erro. Amostragem por conglomerados. Então o pesquisador ele não dispõe de uma lista dos elementos que compõem todo o universo, tendo que lidar com categorias mais amplas, conglomerados ou agrupamentos, e aí a população de uma cidade, uma comunidade indígena, por aí afora. E tá eu ali de novo atrapalhando a minha escrita. Aí, fica aqui, Thiago. Esse procedimento implica em duas etapas, listar, né, e amostrar. Então, um exemplo, verificar como a comunidade está estruturada, se por quarteirões, por zonas e tal. E cada subconjunto é chamado de conglomerado. Então, um processo de estratificação, na lista dos elementos de cada um dessa, na seleção dos elementos que formarão a amostra de forma similar à amostragem aleatória simples, e esse processo deve ser feito ao acaso. Amostra por área. Então, quando os elementos da população são inteiramente desconhecidos,
faça uso de mapas ou fotos aéreas para subdivisão em unidades menores. E em seguida, um sorteio para a seleção das áreas amostrais. E aí, após esse sorteio das áreas, né, o pesquisador pode pesquisar todos os elementos da área sorteada ou realizar novos sorteios, adotando aí procedimentos semelhantes. Tamanho da amostra. Qual que é o tamanho ideal de uma amostra? Então, seleciona uma proporção de elementos de cada conglomerado obtido ou do universo total, na amostragem aleatória simples, por exemplo, e a tabela, né, a seguir elaborada certamente ajudará no trabalho de campo. Então, a gente vai ver uma tabela, tamanhos de amostras exigidos para vários tamanhos de população, considerando o intervalo de confiança de 5%. Então, a tabela é essa aqui, ó, tamanho da população. Eu tenho uma população de 50, então eu preciso de 44 amostras. Uma população de 100, preciso de 80, 150, 108 e aí por aí fora. E repare que lá embaixo, quando eu tenho 1 milhão, eu preciso de 384. Então, essas pesquisas eleitorais que a gente vê aí, por exemplo, é feito isso aqui. E por isso é que você tem, por exemplo, numa cidade igual São Paulo, com quase 11 milhões de pessoas, você faz uma pesquisa com 2.000 pessoas, e aí representa numa margem de erro, igual fala o Ibope ou Folha, de 2% para mais, 2% para menos. Então isso aí garante, essa amostragem garante. Então essa tabela aqui ajuda a gente a ter uma noção. Se você tem, igual eu falei, uma população menor que 50, e aí você vai ter a possibilidade de entrevistar, né, ou coletar os dados, de pesquisar todos os elementos da população. E repare que quando você tem ali, ó, 50, você tem um tamanho ideal de amostragem de 44. Isso aí dá quase 90%. Se eu não estou enganado, uma média ali, mais ou menos 90%. Ou seja, quase a totalidade da sua amostra. E à medida que vai aumentando o número, aí isso aí vai diminuindo um pouquinho. Certo? Então, amostragem não probabilística. Às vezes é preciso optar por uma amostra cujos elementos são escolhidos de forma intencional. E aí a grande fraqueza disso reside na limitação em fazer generalizações. Então, olha lá, amostra internacional, intencional, ou julgamento ou de seleção racional. Isso tudo dentro de amostragem não probabilística. O pesquisador ele centra-se em grupos específicos baseados na sua experiência ou conhecimento do universo. E exemplo, trabalhar com sacerdotes de cultos afro-brasileiros, por esses terem grande conhecimento sobre o uso de ritual medicinal de plantas. E o método só permite generalizações para o grupo específico estudado e não para a comunidade como um todo. A amostra acidental é um procedimento utilizado em estudos exploratórios. O pesquisador ainda não conhece a realidade local, então ele vai escolher alguém ali por acidente. E aí pode ser feita como procedimento inicial para norteamento. O pesquisador vai ouvindo as pessoas que vão aparecendo no decorrer do seu trabalho de campo de forma inteiramente livre e acidental até que se complete o tamanho estabelecido. Então, se você precisa fazer uma pesquisa, vai ali para a praça da cidade e começa a perguntar às pessoas que vão aparecendo ao acaso, sem muita ordem ali. E é raro encontrar esse procedimento em investigações etnobotânicas. E o pesquisador pode adotá-las para conhecer um pouco da comunidade, do universo conceitual e prático que irá defrontar. Técnica de coleta de dados em instrumentos de pesquisa. Então, o Thiagão está dando trabalho aqui para poder aparecer no slide, hein? Aí. Então, o que é técnica e o que é instrumento? Tipos de técnicas e instrumentos de pesquisa. Então, entrevistas é a primeira delas. A entrevista ela é estruturada, né? O entrevistador ele segue um roteiro previamente estabelecido, não é permitido adaptar as perguntas a determinada situação, inverter a ordem ou elaborar outras perguntas. Isso dentro de uma entrevista estruturada, ou seja, você tem 10 perguntas, você faz a primeira, a segunda, a terceira, sem alterar muito. Isso para pesquisas qualitativas. Não estruturadas, o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção e permite explorar mais amplamente uma questão. Então isso aí é até muito menos usado, porque isso aí vai muito da inteligência do entrevistador, de saber conduzir e achar as melhores respostas. Então ele não vai seguindo uma ordem e isso é muito difícil de se fazer. E nós temos a semi-estruturada, que é mais ou menos o intermeio entre um e outro ali.
Nós temos vantagens em relação à entrevista. Pode ser utilizada com todos os segmentos da população, alfabetizados ou não, porque a pessoa vai te falar, ela não precisa escrever, né, não precisa ler nem escrever, então ela pode falar, pode ser a pessoa alfabetizada ou não. A maior flexibilidade, o entrevistador pode repetir a pergunta, formular de maneira diferente, garantir que foi compreendido. Permite obter dados que não se encontram nas fontes documentais, informações mais precisas e permite que os dados sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico. Preparação da entrevista, planejamento dela, conhecimento prévio do que vai ser entrevistado, do entrevistado, aliás, da pessoa, oportunidade da entrevista, condições favoráveis, contato com líderes, conhecimento prévio do campo, preparação específica. Algumas diretrizes para se fazer uma entrevista. Então você tem que ter um contato inicial, um clima amistoso e objetivo, formulação das perguntas de acordo com o tipo, né, estruturadas, ou uma pergunta de cada vez, começar pelas que não tenham probabilidade de ser recusadas e evitar perguntas sugestivas ou que induzam a uma resposta. Registro da resposta, anotação simultânea com gravador e término da entrevista, o clima de cordialidade por parte do informante. Algumas limitações de quando se utiliza entrevista. Né, dificuldade de expressão de ambas as partes, incompreensão por parte do informante, possibilidade do entrevistado ser influenciado, disposição do entrevistado em dar informações necessárias, retenção de alguns dados importantes, ocupa muito tempo, tamanho da amostra menor do que o questionário. E o questionário é agora, a gente falou de entrevista, vamos falar de questionário. O questionário tem algumas vantagens, né? Ele economiza tempo, viagem e obtém grande número de dados, atinge o maior número de pessoas simultaneamente, abrange uma área geográfica mais ampla, economiza pessoal, treinamento, coleta de campo, obtém respostas mais rápidas e exatas, liberdade de resposta, né? A pessoa pode ser anônima, não precisa ficar sabendo, entrevista a pessoa dá ali a dica, não precisa se identificar, e mais tempo para responder com um horário flexível. A pessoa pode receber essa folha e ter tempo para poder falar, depois do meu jantar, com a barriga cheia, eu respondo. Cuidados no processo de elaboração. Você tem que conhecer o assunto, cuidados na seleção das questões, limitado em extensão e em finalidade, codificadas para facilitar a tabulação, indicação da entidade organizadora e acompanhado por instruções e boa apresentação ética. Princípios para formulação de perguntas. Formular perguntas, pessoal, de forma simples de entender e de forma concreta e precisa. Considerar o grau de conhecimento e informação do entrevistado. Evitar palavras e formulações ambivalentes, evitar perguntas sugestivas e evitar perguntas, obviamente, indiscretas. Formas de perguntas abertas. Não existem categorias pré-estabelecidas. O entrevistado ele pode responder de forma espontânea. Fechadas. Existem categorias diferenciadas. Alternativas sim ou não, escala de 1 a 5, alternativas qualitativas, selecionar uma série de respostas qualitativas, uma alternativa, né? Então, olha lá, a construção do questionário consiste em traduzir os objetivos da pesquisa, perguntas claras e objetivas. Tipos de questões, as abertas, são as que permitem ao informante responder livremente usando uma linguagem própria, entretanto apresentam alguns inconvenientes. Dificulta a resposta ao próprio informante que deseja redigi-la. Processo de tabulação, tratamento estatístico e interpretação, e a análise é difícil, complexa, cansativa e bem demorada. Então, quando você aplica 50 questionários, aquilo ali te dá um trabalho depois. As fechadas são aquelas que a gente escolhe o informante e a resposta das pessoas. O tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação, pois as respostas são mais objetivas. Múltipla escolha são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas abrangendo várias facetas do mesmo assunto. Então, pré-teste do questionário. Né? A análise dos dados após a tabulação evidenciará possíveis falhas existentes, inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidades ou linguagens inacessíveis, perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao informante e questões que obedeçam a uma determinada ordem e se são muito numerosas. E aí, questionário, né? Algumas limitações quando se faz um questionário. Quando enviados, percentagem pequena do questionário que voltam, perguntas sem respostas, né, pode acontecer a pessoa esquecer de responder alguma coisa, feitos pelo pesquisador, né, a limitação em auxiliar o informante em questões mal compreendidas, você não pode, dificuldade de compreensão gera uniformidade aparente e devolução tardia prejudica o seu cronograma, então às vezes você esparrama isso aí e o retorno ele é comprometido,
né? E aí, por fim, a gente tem a observação. A gente falou de entrevista, questionário e agora observação. É considerada científica quando é planejada sistematicamente, é registrada metodicamente e está sujeita a verificações e controles sobre a validade e segurança. Em segundo, a participação do observador. O participante consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo e, em geral, são apontadas duas formas. Natural, o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga, e artificial, o observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações. E não sendo participante, né, o observador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem se integrar a ela. E pontos a serem considerados na observação. Por que observar? Né? Por que eu tenho que observar? Para que observar? Como observar? O que observar? E quem observar? Então, formas de observação. Você tem uma sistemática, que ela é baseada em critérios científicos planejadas e controladas. Então, você vai observar especificamente aquilo ali. Você tem a não sistemática, que são observação diária, sem critério científico. Né? Você não tem muito critério, não, mas você faz algumas observações. E estruturada, sistema diferenciado de categorias, alto grau de confiabilidade. E não estruturada, categorias gerais e abertas, liberdade de observação. Guia para a construção de um sistema de observação é o que? Definição do problema, decisão sobre as formas de observação, decisão sobre o levantamento de dados, definição das características a serem observadas, determinação das modalidades e técnicas de registro, verificar os critérios científicos, construção do sistema final de observação e aplicação do inventário e observação. E o principal problema com a técnica de observação é que a presença do pesquisador pode provocar alteração no comportamento dos observados. Você vai observar um determinado funcionário trabalhando em linha de produção. A sua presença pode atrapalhar, né, o desenrolar dele, destruindo a espontaneidade dos mesmos e produzindo resultados pouco confiáveis. Bom, pessoal, essa aí é a nossa explicação sobre tipos de coletas de dados, métodos de coleta de dados, tipos de pesquisa, tipos de entrevistas, tipos de questionários, tipos de observações. Qualquer dúvida, pode estar perguntando para a gente aí que a gente tira essas dúvidas aí depois, tá ok? Espero que tenha ficado claro. Grande abraço aí, pessoal.